Olá, pessoal. Já está entrando aí para o secreto de hoje. Mentira que eu vou ter o Shalom. privilégio de ter o apóstolo Coraiola no nosso secreto de hoje. Tudo bom, Wesley? Muito melhor agora. Meu Deus do céu. Shalom, shalom. Esse pessoal aqui, eles estão aprendendo a entrar no secreto. Tá? Eu estou recebendo um monte de testemunho do povo que não sentia mais o Espírito Santo, de repente começaram a assistir as lives em secreto e começaram a sentir a presença do Espírito Santo. Apóstolo, aproveita que você está aí, conta um pouquinho pra gente como que é andar no Espírito. Eu levei 20 anos para escrever esse livro, A Lei dos Dois Altares, que tem aí no Ágape para vender, né? Eu vou pegar para mostrar para eles aqui, ó. E este livro aí é exatamente um manual para que você entre no Espírito, que você ande no Espírito, baseado em 3 colunas básicas, né? Que é a intimidade, o jejum e a fé. E andar no Espírito é você fazer uma aliança de tal maneira com o Senhor que já não existe mais diferença você e Deus no natural e no sobrenatural. Você vive em um estado sobrenatural o tempo todo, né? Então a tua vida passa a ser diferenciada por isso. Então, e tudo começa no altar secreto, na intimidade, e depois a coisa vai evoluindo. Muita oração em línguas. Tá vendo, pessoal? Onde começa tudo, a vida no Espírito, apóstolo? No secreto, tá vendo? No secreto. É o segredo do Santíssimo Lugar, né, Wesley? Quando você aprende o segredo do Santíssimo Lugar, é ali que começa todo o mover de Deus na vida das pessoas, né? E não é porque não existe mais tabernáculo e templo que Deus deixou de visitar o Santíssimo Lugar. Só que hoje o Santíssimo Lugar está em nós. E se nós tivermos essa intimidade com Ele, chega um momento que você está tão ligado com Deus que é como se vivesse o que Moisés viveu no monte. Entra na rocha, e ali quando Deus põe a mão em Moisés na rocha, é como se ele tivesse sido chumbado na rocha, né? Se tornasse um só com a rocha. E a rocha tem um nome, né? Jesus. Uhum. Mas, Wesley, eu também entrei aqui para te convocar para algo tremendo que nós vamos fazer no dia 1º. Diga aí. Muitos líderes do Brasil inteiro, inclusive vou te mandar um cartazinho aí. Nós estaremos ligados para transformar o dia da mentira no dia da verdade. Uau! Porque hoje o grande problema do Brasil está esse espírito de engano. Uhum. Eu não sei se você viu a minha pregação de sábado. Eu expliquei o que está acontecendo no Brasil, foi o que aconteceu com Neemias na reconstrução do muro de Jerusalém. Nós temos 3 inimigos atacando o presidente da República, e tudo isso baseado em mentiras, em enganos e etc. Então, vários líderes do Brasil inteiro estão se unindo e cada um está pegando um horário com os seus discípulos, onde nós vamos fazer declarações, atos proféticos, declarando que esse espírito de engano, que está tentando, esse espírito de mentira, que está tentando pegar a nação brasileira, caia por terra. Entendeu? Amém. Então, eu quero convidar a todos que nós vamos estar dia 1º, às 22 horas, das 22 às 23 horas, é o nosso tempo de estar declarando que esse espírito de mentira cai agora do Brasil em nome de Jesus. É uma injustiça muito grande que estão fazendo com o presidente.
E você viu que hoje entraram com uma representação criminal contra ele, né? Eu não vi. Para tentá-lo tirar do cargo por irresponsabilidade. Então, inclusive, o Luiz Hermínio lançou um projeto para o presidente decretar um dia de jejum na nação. É, isso eu vi. Esse vídeo está correndo, né? E, paralelo a isso, vários líderes do Brasil inteiro estão se unindo nesse projeto de 12 horas de declaração. Começa ao meio-dia, vai até a meia-noite do dia 1º. Nós vamos estar declarando que esse espírito de engano saia do Brasil. Amém. Amém? Estão falando, o CTF acaba de pedir o afastamento dele. Não foi bem assim, né? Um deputado representou junto ao STF, o Marco Aurélio recebeu a denúncia, mas mandou para o Procurador-Geral da União se manifestar. Então, é normal isso daí, né? O outro lado tem que falar e depois volta para ele decidir. Mas nós sabemos que o afastamento não é por sentença, né? Para ser afastado, ele tem que caminhar um pedido à Câmara, mas nós sabemos que a Câmara hoje é um lugar pantanoso para qualquer pedido, ainda mais se vier do STF, né? Então temos que cobrir o presidente de oração. E eu dizia sábado, esse povo não sabe onde está se metendo, se levantando contra uma autoridade estabelecida por Deus. Depois eu vou te mandar o link do que eu falei sobre a reconstrução do Brasil. Amém. Amém? Amém. A gente divulga. Glória a Deus, apóstolo. Que prazer enorme te ter aqui com a gente. Amém. Pode continuar. A Marili está por aí? A Marili está aqui. Se você chamar, ela está ali, ó. Ela está assistindo. Manda um beijo para ela. Por sinal, ela que ligou primeiro na tua live aqui, daí que eu vi quem que tá aí. Ela estava assistindo o Luiz Hermínio, daí ela falou, não, é o Wesley. Eu digo, eu vou entrar também. Amém. A gente está se reunindo. Wesley, como que está o nosso encontro do Amar para o início de maio? A gente está crendo que vai estar tudo certo, viu? Inclusive a apóstola Neuza, ela ficou de falar com você e com a Adriana para falar lá. Que ela tá bom. Manda. Estamos... Eu até estou com passagem comprada. Mas eu não quero te atrapalhar. Continua no teu secreto aí. Amém. Glória a Deus. Bem. Deus abençoe, apóstolo. Aqui? Fica à vontade. Prazer enorme falar com você, viu? Tá bom. Shalom. Tchau. Shalom. Tchau, tchau. Shalom a todos que estão aí ligados. Deus abençoe. Isso aí, olha só que privilégio, né, gente, de estar no secreto aqui e de repente ver uma autoridade, os anjão que ficaram agora na live, glória a Deus. Ele é um querido. Vai ter um congresso Amar no final de abril. Eu creio que até lá vai estar tudo liberado, amém? E eu convido vocês porque o tema do congresso Amar desse ano, né, que é do Ágape. Gente, eu sou desse ministério aqui, tá bom? Eu não sei se todo mundo sabe. Ministério Ágape Reconciliação. Depois vocês sigam o Ágape lá também, que a gente tem feito lives todos os dias. Hoje eu fiz uma live às 17 horas com o apóstolo Paulo de Tarso. Nós falamos um pouquinho do final dos tempos, falamos sobre Pessah, né? E ele veio divulgar o vídeo dele sobre religiosidade também. Ele trouxe uma palavra muito poderosa e cheia de revelação sobre o espírito de religiosidade. É muito bom, tá? Tá lá no canal do apóstolo Paulo de Tarso. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre... Ontem nós estávamos lendo, queridos, sobre Mateus 6, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Mateus 6 fala um pouquinho sobre... Fala um pocão. Fala sobre o secreto que a gente tem conversado, né? Então nós lemos e eu falei para vocês que como a live é pequena, a gente precisa orar, eu vou dividir em várias lives sobre esse tema.
E hoje eu queria falar mais um pouquinho, né? Nós lemos então ontem, quando vocês entrarem no secreto, né? Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Nós comentamos sobre isso ontem. Hoje, e aí ele fala que então o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós conversamos até aí ontem. E hoje eu quero ler aqui, ó. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Aí vocês orem assim. Aí vem a oração do Pai Nosso, que eu também vou deixar para outro dia, porque eu quero comentar sobre isso, né? Algumas pessoas têm falado comigo, Wesley, quando a gente entra no secreto, a gente não... eu não sei como falar. Eu estava acabando de falar. Eu espero que o meu querido amigo Lucas e a sua esposa Sofia estejam aí, porque eles falaram que entrar. Eles moram em Miami. Eu estava conversando com ele. E ele comentou comigo assim, poxa, mano, quando você vai fazer o clamor... Ele deu esse nome, né? Cara, quanto tempo tem que ser? Tá fazendo um jejum louco lá, ele tá com sede de Deus. E quando a gente vai conversar com Deus, tem que ser 1 hora? Tem que ser no mínimo 1 hora? E eu dei risada, né? Falei, meu, assiste por favor, a live, que eu vou falar sobre isso hoje, né? Exatamente sobre isso. Eu espero que ele esteja assistindo aí. Se está assistindo, dá um alô aí da Sofia. Se não tá, depois eu peço para ele assistir não online, né? E quando nós entramos, não existe uma regra básica para se estar na presença de Deus, né? É como se você fosse encontrar um amigo numa cafeteria, você fosse conversar com ele. E aí ele falou assim para mim, mas quando eu entro na presença de Deus, a impressão que eu tenho é de que eu estou falando sozinho. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é edificar a nossa fé. Porque a fé, como diz em Hebreus 11:1, é o firme fundamento daquelas coisas que não se veem, mas que se espera. Dessa live que tem 220 pessoas aí, quem que espera que o Senhor esteja no seu secreto? Então, se você espera que ele esteja, o escritor aos Hebreus fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Então, se você tem um anseio, você crê, você quer encontrar com ele, eu vou te dizer, ele é o mais interessado em estar no secreto com você. Lembrando que quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou para uma coisa, para relacionamento. Ele criou o homem para intimidade. Ele não criou para outra coisa. É intimidade. Ele fez um lugar lindo, colocou Adão e Eva lá no centro daquele lugar lindo, fechou um jardim regado, chamado Éden, e andava todos os dias com essas pessoas lá. Então, você tem o código de Adão e Eva dentro de você. A única coisa é que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram e eles perderam o contato com o Abba, porque o pecado não pode se relacionar com a perfeição, senão o pecado é eliminado. E como estamos em pecado, seríamos eliminados se entrássemos em contato com o Pai do jeito que estava. Aí ele mandou Jesus. Jesus veio, derramou o sangue dele precioso na cruz e disse, eu abri um novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O ministério de Jesus foi nos levar até o Pai. E aí, hoje nós podemos ir até o Pai de novo em espírito. Certo? Nós temos conversado, isso é um grande resumo. Glória a Deus. Deus tem ativado muita gente no secreto. Então, decore isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Tudo que você falar, tudo que você colocar no secreto, o Senhor está te ouvindo, o Senhor está fazendo. Até que você esteja tão habituado com o secreto e você depois passa para uma outra fase, que é começar a ouvir. E olha, ele ativa os nossos ouvidos, viu? Ele começa a falar do jeito que você está disponível. Você está cheio de funções no seu espírito. De repente, ele começa a falar do jeito que você entende.
Se você crê, ele fala com você na palavra. Se você crê, ele fala e você ouve. E eu vou te falar para você, quando você começar a entender, quando você começar a buscar no secreto, estiver muito habituado, vai chegar uma hora que você vai entender se é o Pai que está falando, se é o Filho que está falando ou se é o Espírito Santo. Isso é um princípio de intimidade. Você começa a reconhecer. Você começa a reconhecer quando ele chega pelo cheiro dele. Porque ele começa a ativar. E quando você estiver lá, olha o que Jesus estava ensinando. Não fiquem, enquanto você estiver no secreto, não fiquem expressando vãs repetições. Quem que fica falando coisa muito igual é reza. Né? Eu não vou falar nome de religião aqui, porque não vem ao caso. Mas você pegar uma oração pronta e ficar repetindo ela várias vezes, vira mantra. E não é assim que se relaciona com alguém. Né? Nós vamos orar ativando, tá? Nós vamos orar ativando, sim. Os ouvidos, né? As funções do Espírito. Deus nos chamou para isso, então nós vamos ativar. Agora você tem que crer e também entender que a palavra de Deus é isso, né? Ouvir e crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ouvir essa palavra para vocês crerem, tá bom? E aí, o que eu tô falando para vocês, você não pode entender que o secreto é uma oração pronta. É aquilo que sai do teu coração, que brota. Primeira coisa, ok? Outra coisa que a gente também tem dúvida, que me perguntaram, quanto tempo, né, que tem que ficar? Amados, não é de falar muito. Você não tem que falar. Tem dia que você vai querer falar. Tem gente que o dia que você está muito cheio de coisa na cabeça, você vai querer falar um monte. Pode falar também. O secreto é para você ser livre. Onde há o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Você pode falar o quanto você quiser, mas eu quero te dizer, não é de falar muito que vai ter presença. Fala pouco, fala muito, isso não quer dizer nada. Agora, eu vou te dizer, o Espírito Santo, o Filho e o Pai vão querer falar com você também. E quando a gente se coloca nesse lugar, olha só o que diz a palavra. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe exatamente do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. E eu quero comentar sobre isso, tá? Essa questão de pedir. Pensem no seguinte. Quando a gente chega e vai se encontrar com uma pessoa, você chega já pedindo alguma coisa para ela? Quando você vai se encontrar com o seu melhor amigo, quando eu vou me encontrar com os meus melhores amigos, a gente dá um abraço, a gente, poxa, que saudade, como que você tá? Olha, quando eu encontro você, faz tempo que eu não te vejo, mas como se fosse ontem, esse tipo de assunto, né? Você já chega pedindo? Por isso que Jesus está falando aqui, ó. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Quando você vai se encontrar no secreto, eu vou falar uma coisa para vocês. Não saiam pedindo logo de cara. É tão chato quando você encontra uma pessoa e você já sai. Você tem R$5 para me emprestar? Isso só denota uma coisa. Não há amizade aí. Há interesse. Pegaram o código? Quando você entra no secreto para pedir, é interesse. Quando você se relaciona com Deus por interesse, você só está demonstrando para Deus que você é um bebê espiritual. Porque quando um bebê é bebê, a função do bebê é fazer o quê? Chorar e pedir. E ele quer fazer tudo o que ele quer, só o que ele quer, nada além do que ele quer. E você não pode mudar o bebê, porque o bebê é um bebê. Então você, né, eu vejo assim, como que eu percebo a maturidade de uma pessoa no reino espiritual dentro da igreja? Uma pessoa que chega a bebê dentro da igreja, a única coisa que ela sabe é pedir alívio das suas dores, pedir alívio dos seus traumas, pedir ajuda financeira.
Você sabe pedir. Agora, o secreto, por que que muitas vezes não dá certo para as pessoas? As pessoas não sentem a presença de Deus. Porque elas são interesseiras. Elas entram no secreto para ficar pedindo. Só que Deus é tão amável, tão misericordioso, que até quando uma pessoa é interesseira e a pessoa vai se encontrar com Deus, mesmo assim ele responde muitas vezes. Porque o desejo dele é encontrar, é se relacionar. Aí na hora que ele chega no encontro, a pessoa, tem R$ 5 para emprestar? Nunca foi amor. Foi só interesse. Né? Por isso que Jesus está ensinando aqui. Não sejam iguais a eles, porque eles só sabem pedir. E na verdade, Deus já sabe tudo o que você precisa. Aquilo que você pensa que você precisa, na verdade, não é o que você precisa, porque quem sabe o que você precisa é Deus. Então, a minha sugestão é, quando você entra, escreva na tábua do teu coração, secreto. Você pode pedir? Calma, que eu vou te ensinar qual que é o processo. Mas não entre no secreto porque você precisa de alguma coisa da parte de Deus. Olha que interessante. Eu tenho 230 pessoas neste secreto. Mas sabe por que eu tenho 230 pessoas nesse secreto? Porque a maioria está precisando de uma bênção da parte de Deus e estão tudo de quarentena. Porque se tivesse de verdade ter que trabalhar amanhã, dia seguinte, essa live teria vazia. Não é verdade? Falam que sim ou que não aí. E o dia que a gente começar a trabalhar? Essa live vai estar lotada às 2h30 da manhã? Será, gente? Será que você vai buscar o Senhor na madrugada quando tiver tudo bem? Mas eu vou te dar uma dica. Não vai ficar tudo bem, tá? Ontem eu falei isso, aí uma pessoa, misericórdia. É verdade, nós estamos no tempo do fim. O que está acontecendo agora é só o início das dores. Dia após dia vai ter uma coisa nova. E Deus está levando a gente para o secreto. Por quê? Ó, o Coraiola falou para vocês lerem o livro dele, né? Leiam. É o segredo, porque aqui começa a vida do sobrenatural. Você quer levar o avivamento para toda a terra? É aqui que começa o avivamento. E é aqui que começa o avivamento daqueles que amam a Deus. Porque fazer secreto para pedir, Deus vai esperar você crescer primeiro. Olha lá, misericórdia. Misericórdia por quê, irmão? Vai piorar sim, porque nós estamos no tempo do fim. Depois do coronavírus vai vir a recessão. Mas eu tenho falado, se você estiver no secreto, buscar o teu pai, você vai passar inabalável. Porque quando nós somos fiéis, nós conversamos isso no secreto do sábado para o domingo. Quando nós somos fiéis, não falta nada. Ele nos dá tudo. Viver no sobrenatural é isso. Ele dá tudo. O nome já fala sobrenatural. Secreto te leva para o sobrenatural. E o sobrenatural, você tem tudo no reino espírito. Quem está no sobrenatural, ou quem é do sobrenatural, é o teu pai, que é o dono do ouro e da prata. Agora o que eu estou dizendo, entra no secreto e para de ficar pedindo. Vá se relacionar. A coisa mais interessante é você ter um amigo que você sai com ele para conversar, você passa horas e o assunto nunca acaba. Na hora de ir embora, poxa, já acabou. E o secreto não é lugar de pedir em primeiro lugar. Por isso que eu vou ensinar. Eu vou parar hoje, eu vou conversar com vocês isso hoje, tá? O secreto, quando você entrar no secreto, por favor, entenda que uma pessoa que ama faz 3 coisas. E amanhã a gente vai continuar a partir daí, tá bom? Primeira coisa. Quando você entrar no seu secreto, tenha um coração grato. Eu tenho tido muitas experiências em agradecer até quando eu não quero agradecer. E não é ser falso, não, mas é obedecer a palavra. Paulo diz, em tudo dai graças. Quando você entrar no seu secreto, primeiro, você está anotando o que eu estou falando? Você não vai ficar, se você não anotar, você vai esquecer isso aí. Porque as pessoas perguntam, Wesley, explica o que é secreto direito. Eu, ao invés de ficar orando aqui, eu estou passando uma temporada com vocês aqui ensinando, amém? A gente ensina isso na escola de intercessão.
Então eu estou resumindo para vocês aqui, ensinando. Você quer amar o Senhor de todo o seu coração? Para de ser criança e pedir, 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 porque crente acha que oração é pedir, 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 pedir. E petição, que é quando você pede, é um tipo de oração. E eu quero ensinar para vocês todos os tipos de orações que existem e para que você seja dirigido pelo Espírito Santo de fazer a oração certa na hora certa. Né? E você sabe que minha mãe falava assim quando era pequeno. Tá ruim? Ora que melhora. Tá ruim? Ora que melhora. E é a maior verdade. Se eu tivesse aprendido isso tão cedo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha só o que o Espírito Santo está falando para mim. O reino espiritual conhece você não por aquilo que você faz quando todo mundo está vendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O reino espiritual, tanto o lado bom quanto o lado ruim, tanto o céu, tanto Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, quanto os demônios do inferno, reconhecem aquilo que você é por aquilo que você faz quando você está no secreto. Quando você está no lugar que ninguém está vendo, este é o secreto, ok? O que é que você faz quando você está no secreto? O que é que você faz quando ninguém está vendo? O reino espiritual considera o que você é pelo aquilo que você faz no secreto. Vocês estão entendendo? Minha pergunta, quando você está no seu quarto e ninguém está vendo, o que você faz? Pois é, o teu nome está escrito lá no inferno por aquilo que você está fazendo. Agora, minha pergunta é, o teu nome está escrito lá no inferno, assim, procurado, caçado, matem ele, peguem ela. Ou está escrito assim, ó, nosso amigo, ó. Esse é nosso amigo. Como é que o teu nome está sendo reconhecido no inferno? Me perdoem falar isso, porque tem gente que não gosta que fala de demônio, tem gente que não gosta que fala de inferno, né? Vocês sabem que os grandes homens de Deus têm o outdoor deles no inferno, tipo assim, procurado, caçem ele e matem. Vocês sabiam que os demônios têm uma cadernetinha na mão, anotando tudo que a gente faz? Uma dos nomes que a Bíblia dá para o diabo é acusador. Como que uma pessoa pode te acusar se ela não sabe o que você faz? Ou seja, ele tem que saber. Isso é aula de libertação, tá? Eu posso provar na Bíblia para vocês. Mas tudo que você faz, tudo é registrado tanto no céu quanto no inferno. Porque no céu existe o livro das obras. Ele vai ser aberto no dia do julgamento. Imagina Deus abrindo o histórico do seu WhatsApp e colocando num telão no dia do julgamento. O que vai aparecer lá? Meu Deus, imagina o grupo do futebol, hein? Deu ruim para alguns aí agora, hein? O meu tá lá procurado, já falaram que tá. Mas eu não tô nem aí que eles estão me procurando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. E sabe o que é o esconderijo do Altíssimo? É o secreto. E o secreto eu gosto. Você quer o secreto? O secreto te esconde. Esse é o segredo, porque eu ia chegar lá, né? Mas entendam isso, ó. Se alguém puder escrever aí para mim, que eu vou dar um fixar. O reino espiritual considera quem eu sou por aquilo que eu faço em secreto. Pegaram aí? O reino espiritual considera quem eu sou por aquilo que eu faço em secreto. Esse é você. Aquilo que você faz no secreto é aquilo que você é conhecido no reino espiritual. Agora, se nós frequentarmos, o reino espiritual considera quem sou por aquilo que faço no secreto. Aleluia. Obrigado, irmã.
o reino espiritual considera quem eu sou por aquilo que eu faço em secreto. A irmã foi a primeira. Glória a Deus. Obrigado por todo mundo que escreveu aí. É bom que a gente escreve na tábua do teu coração. É bom a gente falar, né? Recitem todos. O reino espiritual me conhece, me considera aquilo que eu sou por aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. O que você faz quando ninguém está vendo? Aleluia! Que isso fique impresso no teu espírito. Porque talvez você consiga entrar no secreto e pedir perdão para o Senhor agora. Deus, olha o que eu fiz no secreto. Os demônios estavam assistindo tudo, anotando. Eu estava tomando banho hoje e Deus falou assim para mim: filho, fala isso no secreto que eles estão precisando. Aí ele me falou o seguinte: o lugar que a gente faz o nosso secreto precisa estar descontaminado. Sabia? O lugar aonde a gente faz o secreto não pode ter cenas de pecado, não podem ter coisas que lembrem o pecado, não pode ter portais de pecado. Por exemplo, se você está fazendo o seu secreto no teu quarto e é um lugar que você viu pornografia e se masturbou lá. Me perdoem falar certas coisas, ok? Quem não quer ouvir pode, tá livre, tá bom? Que mistura adorador com o libertador, dá isso, a gente, né? Então, se você, por acaso, pratica pecado dentro do lugar de secreto, é muito possível que Deus não se manifeste naquele lugar. Sabia? E até as coisas pequenininhas. Outro dia, gente, faz uns 12, 13 anos atrás. Eu estava no meu quarto orando e eu falava: Deus, por que o Senhor não está se manifestando aqui? E eu comecei a orar. Então, tem alguma coisa errada. Já ungi, já limpei, já pedi perdão dos meus pecados. O que está acontecendo? Haviam vários objetos no meu quarto que alguém tinha me emprestado e eu não tinha devolvido. Já há muito tempo. Livros. Eu lembro até hoje que tinha um metrônomo, porque eu sou músico, né? Então tinha um metrônomo no meu quarto de um professor há muito tempo que ele me emprestou e eu nunca tinha devolvido. Então, quando você pega emprestado e não devolve, como que é o nome disso no reino espiritual? Só que na nossa cabeça, não, só está emprestado por um tempo indeterminado. E sabia que eu comecei a pedir perdão para o Senhor, eu fiz uma aliança: Deus, eu vou devolver essas coisas. E aí a presença de Deus começou a se manifestar. Quando nós temos ilegalidade, Deus não é obrigado a se manifestar onde tem pecado. Então eu sugiro, vocês estão falando é roubo. Quando você pega uma coisa emprestada e não devolve, é roubo. Inclusive livro. Quem pegou meus livros emprestados aí que não devolveu, pode devolver. Eu tenho vários... Gente, eu tenho tanto livro emprestado que eu nem sei aonde que estão meus livros. Né? Glórias a Deus. Que vocês entendam o que o Senhor está falando. Eu nem tinha preparado. Quer dizer, Deus falou comigo que eu tinha que falar isso. Mas eu não lembrava. Eu escrevi algumas coisas aqui, né? Tô vendo que a live de hoje, eu não vou falar nem metade do que eu preparei, mas tudo bem, a gente continua amanhã, né? Caio, você tá dando risada que você tá com um livro meu, né? Aliás, eu tô com o seu que eu não li ainda, mas é porque eu não li ainda. Vocês estão dando risada, né? Mas então, gente, falando sério, limpem o lugar que vocês querem fazer o secreto. Vocês querem um nível novo de intimidade? Vocês precisam limpar o lugar. Depois, mas assim, arrependimento genuíno, tá? E pecado que teve televisão, celular, abre pornografia, abre portal. Vocês têm que passar o óleo ungido e fechar, pedir perdão e sair ungindo o lugar. Lugar que teve perversão sexual, lugar que teve idolatria, feitiçaria, né? Briga, derramamento de sangue. Como limpar? Primeira coisa, arrependimento genuíno, gente. E tem que ver se o lugar que você mora, antes de você morar,
o que foi lá. Porque muitas vezes você está no lugar, você não pecou lá, mas você não sabe quem esteve. E o reino espiritual, ele não é o mesmo que o físico, né? Então, se fizer altares de adoração para demônios lá, você vai ter que pedir perdão ao Senhor e ungir e tirar, né? E mandar embora, né? Tudo debaixo de arrependimento. Peçam perdão. Porque o Senhor me falou, hoje, na hora que eu estava tomando banho, ensina para eles a questão do ambiente, porque eles não sabem isso. E fechar os portais com o sangue de Jesus. Eu sugiro, pega o suco de uva, consagra ao Senhor e unge com o suco de uva, porque não tem nada mais poderoso que o sangue de Jesus, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, pensem comigo, o lugar tem que estar consagrado ao Senhor, limpo espiritualmente, e você não pode ser uma criança, chegar pedindo. Isso é coisa de criança. Você tem que desenvolver. A Aline está falando que pegou meu livro. Cadê? Que livro que você pegou, Aline? Faz 5 anos que você pegou o livro. Gente, os discípulos estão tudo assistindo e causando aqui, né? Glória a Deus. Uma pessoa que ama faz 3 coisas. Coração grato. Tá me lembrando. Isso aí, Mário. Vou continuar aqui. Peraí. Eu parei para falar da limpeza do lugar, né? Então, primeira coisa que você deve fazer. Ação de graças. Eu quero falar um pouquinho. A ação de graças, ela abre um portal da presença incrível, né? E o contrário da ação de graça, gente, é a murmuração, tá? Então tomem mas muito cuidado. Adorador de secreto não pode ter um lábio, pode ungir com água. Gente, não tem um olhinho de unção, não? Um suquinho de uva? Água não. Eu nunca ungi com água, não sei se dá certo. Pela fé, se você orar, só já adianta. Mas aqui existe um símbolo espiritual, ok? O suco de uva ou óleo em si não adianta nada. O que adianta é a tua fé e você pedir perdão daquilo que está acontecendo, certo? Então vamos lá. Ação de graça. O contrário da ação de graça é a murmuração. Então você precisa limpar a sua boca, né? A ação de graças, ela libera uma boca de santidade. Mas a murmuração libera um lábio impuro, né? Lábios impuros não é só palavrão. O teu lábio se torna impuro quando você permite que reclamações e murmurações saiam da sua boca. E um grande adorador americano disse assim, olha, o canto entoado no inferno é a murmuração. Então, quando você se torna um murmurador, você começa a reclamar, né? Sabe aquela pessoa ranzinza? Essa pessoa, ela precisa pedir perdão. Porque os lábios, vocês lembram quando Isaías, ele viu o céu aberto? E de alguma forma, a primeira coisa que ele percebeu, depois que ele viu os anjos adorando, ele falou, perdoa porque eu tenho lábios impuros e participo de um povo que tem impuros lábios. Aí, quando ele se arrependeu, veio o anjo com uma tenaz de fogo do altar e queimou o lábio dele. Então, primeira coisa, tenha gratidão nos seus lábios. Né? Se você, mas Wesley, está tão ruim a minha vida que eu não tenho... Agradece pelo ar, agradece pela cruz, agradece porque você tem saúde, porque você tem emprego, não tem emprego, agradece porque você não está passando fome. Sempre tem motivo para agradecer. Então, a minha sugestão, entrou no secreto, começa a conversar com o teu amigo e começa a agradecer por aquilo que ele faz. Quando você começa a agradecer, mesmo sem motivos para agradecer, você gera a bênção, o favor. Você é pela fé, você gera. De repente começa a vir favor sobre você e tudo que estava impedido começa a vir. Ação de graças. Primeira coisa, gente, eu poderia... uma coisa também que a gente tem que entender é o som da nossa voz, né? O som da murmuração abre portal para o inferno. Só que o som da gratidão abre portal do céu.
Quando você começa a agradecer, né? Você começa... Isso mesmo, o Caio está falando. A gratidão na dificuldade gera perseverança. Por quê? Quando você agradece, a tua alma que está ali traumatizada começa a ouvir. O ambiente muda. De repente começa a brotar esperança. Tem pessoas que estão sem esperança nenhuma e entram no secreto, começam a agradecer. De repente elas já estão crendo numa nova possibilidade, na luz do fim do túnel. É a gratidão que faz isso. Então, tenha um coração grato. Há um segredo na gratidão. Se você entender que há um segredo na gratidão, Deus pode transformar a sua vida, colocar favor. E olha, sem medo de afirmar. Sem medo de afirmar. Pode vir favor sobre a sua vida só por uma vida de gratidão. Deus derrama favor, Deus derrama graça sobre aqueles que são gratos. E acontece completamente ao contrário. Quando você tem murmuração na sua boca, qual que é o contrário de graça? Desgraça. Quando uma pessoa tem murmuração, ranzinza e reclama o dia inteiro, é desgraça acima de desgraça, debaixo de desgraça, no sentido em todos os sintomas da desgraça, e as portas começam a se fechar. Por quê? Demônios são liberados com a murmuração. Demônios com cadeados na mão. E começam a fechar as coisas. Viu? A gratidão multiplica. É isso mesmo. Glória a Deus. Segunda coisa que você tem que prestar atenção, quando você entra no secreto, segunda e terceira, eu vou explicar junto porque elas têm diferença. E eu vi alguém explicando na internet aí, achei super estranho, né? E eu vou explicar do jeito que Deus nos deu, tá bom? Que é adoração e louvor, que são duas coisas diferentes. E adoração não é música em si, louvor não é música em si, mas existe uma essência em adorar, uma essência em louvar. Você precisa ter uma vida de adoração e uma vida de louvor a Deus, certo? O que é adorar a Deus e louvar a Deus? Então entendam, quando você adora a Deus, você entende quem Ele é. Certo? Então, quando você está com uma pessoa, você está porque você sabe quem ela é. Então, quando eu encontro com os meus amigos, eu sei exatamente a característica de cada um, quem é o mais extrovertido, quem é o mais tímido, aquele que gosta de brincadeira, aquele que, se eu brincar de certa forma, não vai gostar, né? Então, é interessante que o Espírito Santo, o Filho e o Pai, eles têm vontade. Então, você tem que saber quem eles são. Certo? Então, quando você adora a Deus, você adora por aquilo que Ele é. Quando você louva a Deus, você louva por aquilo que Ele faz. Né? Então, quem Deus é? Ele é santo, Ele é puro, Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele é querido, Ele é doce, Ele é tremendo. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso refúgio, a nossa torre forte. Ele é o nosso escudo para nós. Ele é tudo isso. E Ele faz muitas coisas para nós, fez, faz e fará. Né? O que Ele fez? Ele morreu na cruz. Ele nos santificou. Ele fez o quê? Abriu a porta que estava fechada, te fez passar. Vocês entendem? Então, quando nós entramos na presença de Deus, precisam haver três coisas logo de início, sem você ficar pedindo, né? Isso é leitinho. Paulo falava assim, ó, 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor. O contrário do amor. Ó, olha só que interessante, ó. 1 Coríntios 13, 11, fala assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Por que ele está falando isso bem num texto que fala sobre o amor de Deus? Porque uma pessoa que ama, ela não fica pedindo. Porque lá em Mateus 6, Ele sabe tudo que você precisa. Tudo que você precisa, Ele sabe. Você não precisa ficar pedindo.
Se você tiver um coração grato, liberar palavras de graça, Senhor, obrigado porque o Senhor não me deixa faltar nada. Obrigado pelo ar que eu respiro, né? Aula de profético módulo 1. Mais ou menos, eu tô misturando com intercessão, né? Deixa eu ver aqui, ó. Gratidão, ações de graças, limpar os lábios, não murmurar, adoração, vida de adoração, quando adoramos, louvamos porque ele faz. Eu vou dar uma... Então, fixar aqui para vocês pegar isso aqui, tá bom? Tá certinho, obrigado aí pelos meus colaboradores. Quando vocês escrevem, vocês decoram, né? Vocês estão comigo? É ou não é? Cadê o Vinícius para me encher o saco? É ou não é? Não posso pedir nenhuma vez. Lógico que pode, irmã. A gente pode pedir sim. Agora, é o que eu tô falando. Você encontra um amigo e já sai pedindo R$5 para ele? Não. Dentro de uma conversa, quando você tá com um amigo, você começa primeiro a contar as suas lamúrias, né? Você começa a contar para o seu amigo aquilo que você está sentindo. E uma hora você chega e fala assim, olha, eu tô com uma necessidade muito grande. Você pode contar. Só que amanhã nós vamos conversar sobre os outros tipos de oração. Hoje eu queria deixar bem claro. Quando você entrar no teu secreto, não fica repetindo vãs repetições. Quando você vai terminar lá e iniciar, é quase terminando o tempo. Vai durar só 1 hora essa live, porque depois vocês vão pro secreto treinar isso, tá bom? Lembrando que eu tô aqui para treinar vocês, tá bom? Vou salvar a live, pode deixar. Então, amanhã eu continuo, tá bom? Nós falamos várias coisas hoje, né? Principalmente, o reino espiritual te conhece por aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Este é você. Quer saber quem é você? Como você é conhecido no céu e no inferno? É onde você está no secreto. E quando você está no secreto, você quer ficar escondidinho. Palavras de gratidão, palavras de adoração, palavras de louvor. Este é você blindado, cheio da presença. Amém? Começa dessa forma. Então, eu vou parar por aqui hoje, quero orar com vocês, quero abençoar, porque eu quero que você permaneça no seu secreto. Amém? Eu estou dando dicas de como você permanecer no seu secreto. O secreto é um lugar de relacionamento. Quando você se relaciona com uma pessoa, você pede, eu vou conversar amanhã sobre isso, tá bom? Glórias a Deus. Queridos, enquanto Deus mandar, eu vou fazer secreto, tá bom? Daqui a pouco vai estar todo mundo treinado e não vai precisar de mais secreto. Não vai precisar mais de live para secreto, porque você vai fazer secreto todo dia às 2. Isso mesmo. Eu vou orar agora com vocês, tá bom? Vamos entender isso aí. Davi já era grande antes de matar o gigante, porque o céu o conhecia. Ele era do secreto, né, Caio? Tudo bem. Os meus ajudantes aqui, ó. Olha só que importante isso. Davi já era grande. O reino espiritual não estava olhando para o Davizinho, para o tamanho dele. O reino espiritual estava olhando para a grandeza que ele era no secreto. Porque quando Davi foi lidar com Golias, Davi não tinha medo nenhum. Por quê? Davi conhecia o Deus do secreto. Qual foi a primeira coisa que Davi fez? Quando ele olhou para Golias, ele falou, esse cara é grande, eu não vou conseguir pegar ele. Deus, me dá uma alternativa aí. Como é que eu consigo bater nele? Davi tem 4 irmãos. Não vai ser só Davi. Golias tem 4 irmãos, não vai ser só ele mesmo. Eu vou ter que fazer alguma coisa porque eu não consigo tocar nele. Ele é muito grande para mim. Aí Deus falou para ele, vai lá no riacho, pega 3 pedrinhas, 5 pedrinhas e faz aquilo que eu te ensinei. E aí ele pegou as pedrinhas lá, porque quem é meus alunos sabe, né, que eu falo muito sobre isso. Por que Davi tinha 5 pedrinhas? O povo, é porque é 5 ministérios, ok, é tudo isso. Mas Davi sabia
que se Golias estava lá, os 4 irmãos de Golias, que era grande, igual ele, estava lá também. Então, ele pegou 5 pedrinhas. Por que ele não pegou mais? Porque ele era tão bom no que ele fazia, ele é tão treinado, que ele tinha 5 pedrinhas, uma para cada um. O que viesse, ele mandava, né? E aí, quando ele foi atacar o Golias, Davi era tão seguro de quem Deus se revelou no secreto, que o que foi que Davi falou para Golias? Ô Golias, você vem com um carro, com um cavalo, você pensa que tamanho é documento para mim? Você vem com tudo isso, mas eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Lembrando, o apóstolo Cristiano estava aí falando. Jesus encontrava com o Pai todo dia à noite, no secreto. Não foi isso que o apóstolo Cristiano falou? Deixa eu dar uma fixada aqui no que ele falou. Daqui a pouco vai acabar essa live. Cadê o apóstolo Cristiano? Ele falou aqui alguma coisa que eu vi. Jesus ia para o secreto todas as noites. Vocês lembram? Toda vez que os discípulos iam procurar Jesus, estava onde? Estava afastado no monte conversando. Deus te fez para estar no secreto. Quando você está no secreto, lembra da dica do apóstolo Cristiano? Está marcado aqui, ó. Quando você vai para o secreto, você... Como que é aí, gente? Vocês lembram disso? É para você estar com o Pai. Para você ser como Jesus e fazer o que o Espírito Santo faz. Porque os 3 cheirosos estão lá. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero abençoar os meus irmãos agora para eles entrarem no tempo deles de secreto, em nome de Jesus. O tempo de meninice, Senhor, está acabando. O Senhor está nos empurrando para dentro do secreto. O Senhor quer nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus, como Davi, eu sei. Por isso, nesse momento, eu quero abençoar os meus irmãos, pedindo que os teus anjos estejam preparando o ambiente da glória. Prepara o ambiente do secreto agora deles, em nome de Jesus. E que eles sejam visitados pela presença. Eu declaro agora. Receba agora. Fogo e presença onde você está. Eu declaro agora que o ambiente da glória, o ambiente do secreto, o ambiente da presença, o ambiente da doçura, o ambiente da gratidão, o ambiente da bênção, o ambiente de prosperidade, o ambiente de favor e graça está sendo preparado para que você encontre com o Pai. A porta está aberta. Jesus disse, eu sou a porta e quem passar por mim encontrará campos verdejantes. Vá agora para o secreto, vá para o jardim conversar com o Eterno. Coloque diante dele a sua vida, coloque diante dele o teu coração, agradeça, tenha palavras de adoração, tenha palavras de louvor, mas, acima de tudo, contemple a presença dele, em nome de Jesus. Fogo, começa, quando tem secreto tem fogo, porque o fogo molda. Você é como um ouro bruto e secreto tem fogo. Eu declaro que hoje tem fogo no secreto, que você vai começar a ser moldado. Pra cima. Gente, caiu, tive que voltar, né? Não teve jeito. Requetere balabaxo, cotoro balabaço, cotoro balabacerira balabaxe, quetere balabaxe, quetere balabaxe. Requetere balabassuri andanache, quetere balabaxoro balabassuri andanache, quetere balabassuri anas. Requetere balabaçoco balabaxe, quetere balabaxe, quetere. Ele machi cantara balabaxe, rabaciri andanamache. Gente, não esquece que também eu tenho que ter secreto com o Senhor, viu? Fica aqui com vocês. Senhor, em nome de Jesus, vai ativando, Pai, o amor agora. Nós não queremos ouvir, Deus, do Senhor, o que o Senhor disse para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Deus,
aqueles que foram esfriados, aqueles que os traumas esfriaram, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus e que agora seja avivado o fogo da paixão no nosso coração. Renova o amor, renova o amor. Nós não queremos ser como meninos, não queremos ser chamados de meninos, nós não queremos ter a nomenclatura espiritual de meninos. Em nome de Jesus, sobe de nível agora. Eu digo para a tua alma, sobe de nível agora. Sai desse trauma, sai da rejeição, sai das prisões que te fazem só pedir. Que você seja renovado na sua mente. Se você teve uma estrutura de religiosidade que só te ensinaram a chegar na presença de Deus para pedir, eu decreto hoje em nome de Jesus que isso muda na sua vida. Relacionamento não é pedir, relacionamento é estar junto, é ser como Ele, fazer o que Ele faz e pedir. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você não precisa nem pedir, no secreto você não precisa nem colocar, porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Quando você começa a adorar, quando você começa a glorificar, a agradecer, quando você louva aquilo que Ele faz para você, de repente as coisas começam a acontecer. Esse é um lugar sobrenatural. Ele não precisa que você o lembre, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe o que você precisa. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite de secreto, nessa madrugada de secreto, nós invocamos o Teu nome, a Tua presença. Eu peço que o Senhor comece a entrar em cada sala, cada quarto com fogo. E eu declaro agora que você começa a ser ativado. O amor da paixão, o amor para voltar para o secreto, o amor que você precisa, seja ativado agora. Todos nós um dia fomos impulsionados pela unção. Eu declaro a unção do Senhor está entrando na sua vida agora. Ele te ativa para entrar no secreto. O Senhor está fazendo isso com os brasileiros. O Senhor está fazendo, o Senhor está dando de graça. É a graça, é o favor. O Senhor está derramando sobre o Brasil. Por isso, nessa noite, receba agora, nessa madrugada, o favor da graça, o fogo do avivamento. Começa agora a falar em línguas onde você está. Começa a glorificar o Senhor. Começa a dizer que você o ama. Começa a dizer que você quer estar na presença dEle, não para buscar o que Ele tem, mas para se relacionar com o Rei do Universo, para receber o amor dEle. Começa agora a tratar o teu caráter, esse caráter explorador, essa religiosidade exploradora que só usou Deus até hoje, que você sempre quando for na igreja, sempre quando entrou em oração foi só para pedir. Muda isso hoje. Eu decreto agora a mudança na sua vida. É um decreto profético. Seja mudado isso na sua vida, em nome de Jesus. O avivamento vai vir por este ambiente secreto, aonde as pessoas estarão por amor, não porque querem algo. Não queira as mãos do Senhor porque Ele tem algo para te dar, mas queira enxergar no rosto dEle, queira enxergar os olhos de fogo que Ele tem. Não existe ninguém que um dia olhou nos olhos dEle e continuou a mesma pessoa. Busque, Senhor, eu quero olhar nos Teus olhos, eu quero enxergar a chama de fogo que tem nos Teus olhos. Eu quero enxergar a doçura dos Seus olhos. Muda o nosso caráter, Deus. Muda a nossa estrutura nessa madrugada. Nós te pedimos perdão, porque nós somos como prostitutos. Nós vendemos a nossa alma, nós vendemos os nossos sentimentos para qualquer coisa que acontece, para rejeição, para os vícios, para a perversão. Nós nos vendemos para aquilo que satisfaz a gente prontamente. Eu te peço perdão, papai, porque aquilo que satisfaz está no secreto, quando nós te amamos.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós declaramos a tua palavra, Deus. Nos faz te amar, Deus, nessa noite. Batiza-nos com amor, batiza-nos com paixão. Seja batizado agora com amor. Receba o caráter de Cristo, receba o fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aonde há trevas, aonde há demônios prendendo, aonde há grilhões, aonde há tristeza, aonde há morte, dê lugar agora para a graça, para o poder, para a alegria. Aonde está a tristeza dentro da sua casa, dentro do teu coração, as portas da sua alma que estão fechadas só com tristeza dentro, nós ordenamos agora, se abram as portas da tristeza e começa agora a abrir. Sai tristeza, sai agora. Espírito de suicídio, eu tô te vendo. Você que está com espírito de suicídio, nós levamos a espada longa e severa e forte do Senhor. Espírito de morte, começa a bater em retirada agora. Em nome de Jesus, é uma ordem profética. Nessa madrugada, o Senhor está trazendo agora a espada contra o espírito de morte, contra o espírito da depressão. Nesse ambiente que você está separando para o Senhor, a alegria começa a tomar conta. A vida, aonde tem morte, recebe vida. Em nome de Jesus, Senhor, libera agora anjos de fogo, libera anjos de avivamento. Anjos de fogo, Senhor, anjos de fogo, anjos de fogo, anjos de fogo, anjos de fogo. Tem anjo de fogo entrando aí na sua casa agora. Seja abraçado. Que as asas dos anjos de fogo comecem a te abraçar agora. Você vai começar a pegar fogo. Nós te ansiamos, Senhor, pela tua presença. Lugar de fogo, o Senhor diz, é lugar de fogo. Lugar de fogo. Vinho de alegria. Eu oro para que você conheça mais o coração do Eterno. Você vai ter uma porção nova de revelação hoje do coração do Eterno. Olha, tem a alegria entrando aí, viu? Seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Senhor, eu quero liberar cura também. Todos os dias nós liberamos cura. Aonde tem coronavírus, Covid-19, nós amaldiçoamos você, Covid-19. Declaramos que você é ilegal e você perde a sua força. Tiramos a sua coroa. A coroa da enfermidade e da morte. Nós tiramos agora da cabeça de cada pessoa. Até aquelas que nem sabem que tem, estão sendo curadas agora. Nós declaramos que os leitos de enfermidade recebem vida agora. Fiquem vazios todos os leitos. Nós profetizamos que os leitos ficarão vazios. Os leitos ficarão vazios. Senhor, visita a apóstola Marta agora. Visita, Senhor Jesus, o pastor Rian, a Patrícia. Visita eles com fogo, em nome de Jesus. Visita com alegria também, Jesus. Declaramos agora, em nome de Jesus, que vai embora todo tipo de enfermidade, principalmente coronavírus. Eu te amaldiçoo e você seca na sua raiz, você perde a sua força agora. E os anjos estão sendo liberados para agir debaixo dessa palavra. Podem ir, em nome de Jesus. Senhor, os leitos, cada cidade representada aqui, leitos de morte, recebem vida agora. Leitos que têm enfermidade recebem vida. Nós declaramos, leitos fiquem vazios. Eu declaro que o nosso corpo recebe visita agora da cura. Senhor, cura o apóstolo Eduardo, em nome de Jesus. Recebe vida agora. Todo o coronavírus, o apóstolo Paulo também seja curado. Eu falei apóstolo Paulo, deu um arrepio aqui, ó.
Nós liberamos o anjo para ir lá agora, em nome de Jesus. Oh, Cotorobalabaxia. Nós clamamos vida, 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 vida. O sangue do Cordeiro é poderoso. Libera o teu sangue, papai. Passa o teu sangue nessas pessoas e a enfermidade vai embora. Tornamos agora seca a raiz dessa enfermidade. Seque. Senhor, coloca um novo amor. Nós te adoramos, Senhor. Santo, 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 como águias. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Santo, 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 santo. Pois onde tu estás, a liberdade. Espírito Santo, fique à vontade. Pois onde tu estás, a liberdade. Espírito Santo, fique à vontade. Simone, você não é mais fria. Todo congelamento, todo tipo de envenenamento também, quebra agora. Fogo, fogo, é só receber o fogo, irmã. Coloca no coração, recebe assim, eu recebo fogo. Recebe fogo. Fogo queima todo veneno, toda frieza, todo gelo seja derretido agora. Adore o Senhor. Glória a Deus, sol. Vamos adorar o Senhor. O Senhor é digno de louvor nessa madrugada. Tô tomado agora, tô tomado. O Senhor é digno de louvor nessa madrugada. O Senhor é digno de louvor nessa madrugada. O Senhor é digno de louvor nessa madrugada. Tenho saudade de ti, Senhor. Ansiamos por tua presença. Tenho saudades de ti, Senhor. Ansiamos por tua presença. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor está me falando que tem gente nessa live que ainda não. Você que ainda